E aí, gente, chegamos à famigerada terceira etapa, a etapa mais grande, que exige mais tempo, mais pesquisa de vocês, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito a pelo menos guiar o projeto de vocês. Vocês têm uma base por onde começar, como finalizar, como vai ficar certo, o que pode dar errado e se preparar para isso. E espero que gostem. A terceira etapa, basicamente vocês vão precisar de 15 cidades. Não necessariamente 15, deixa eu explicar direitinho. Vocês vão precisar de 3 cidades diferentes. Geralmente o professor pede para que sejam 3 cidades em estados ou em regiões diferentes. E cada uma dessas cidades vai ser uma origem da sua planta, vai ser uma planta. E essas origens vão ter 3 destinos de escoamento de produção. Então, para cada cidade, vocês precisam de 3 diferentes cidades para enviar a sua produção para vender. E uma cidade, ou pode ser a mesma cidade, que tenha uma fonte de insumos. Então, basicamente, uma cidade, uma fonte de insumo, 3 destinos, e isso repetido para as outras 3 cidades. Vocês vão fazer, vocês vão utilizar as projeções que vocês fizeram de preço e de oferta, e precisa ter um bom embasamento para fazer o resto da etapa. Por exemplo, o embasamento das cidades. Vocês têm que escolher boas cidades que sejam próximas a insumos e tem que defender o porquê de que vocês escolheram essas cidades. Então, eu vou mostrar aqui um trabalho que foi bem defendido, que tem bastante informação, aliás, mas para vocês terem uma base do que colocar na hora de escolher a cidade de vocês. A gente começa aqui, quase todos os trabalhos começam na terceira etapa com esse mapa, com um mapa que tenha a quantidade de insumo que você vai precisar para a produção. Então, mostrando que as cidades que vocês escolheram estão próximas aos insumos, ou que tem muita competitividade ou pouca. Então, evidenciem as cidades de vocês em um mapa, mostrando se esses locais são vantajosos. E coloquem aqui uma notinha. É sempre interessante deixar bem explicadinho em nota ou colocar um comentário o porquê dessa implementação nessas cidades. E aí, nesse trabalho específico, a gente conseguiu encontrar o mapa das plantas que já existiam próximos dessas localidades. E aí, o que ajudou a gente a escolher. Não mostrando que há uma concentração em um lugar, mas que próximos aos que a gente escolheu tem plantas, o que mostra que é possível ter plantas lá. Em seguida, a gente colocou aqui o total de frigoríficos por cada estado, os que já existem em cada estado, e a gente buscou uma planta em Goiás, Minas Gerais e Paraná, por serem as que logicamente devem ter uma maior facilidade logística, né? Justificando a nossa escolha, e com características diferentes. Goiás, diferente de Minas Gerais, que é bem diferente do Paraná, tem suas vantagens e desvantagens, mas escolher, por exemplo, Mato Grosso, Bahia, Pará e outros que têm pouca quantidade de frigoríficos implementados, não é vantajoso. Provavelmente não tem logística, vocês vão pesquisar se tem facilidade de escoamento de produção. Então isso tudo vai embasar a escolha da cidade de vocês. E aí a gente colocou também um slide com os motivos, né? Explicando direitinho o que cada estado oferece para que a implementação de uma planta do seu setor seja possível. Deixa bem explicadinho o porquê. E aí a gente passa agora para o slide com o tamanho das plantas, as capacidades, os valores de investimento, que isso a gente vai tirar por base as pesquisas que a gente fez na segunda etapa, que são lá os projetos anunciados da segunda etapa. Eles têm a capacidade de abates, capacidade de processamento em toneladas, por exemplo, que é o nosso caso, e o valor do investimento, e vocês vão tirar por base para estimar a sua planta P, M e G. O C inicial e o C final vão ser explicadas lá, mais um pouquinho para frente no Excel. Por enquanto só estou mostrando mesmo a parte inicial, que vocês precisam ir pensando.
E aí começam aqui as propostas de localização e destino. Geralmente, o que a gente faz no trabalho? Coloca a proposta de localização com suas características, um pouco de justificativa por porquê ter escolhido essa cidade. Isso é bem importante, população, PIB, per capita, essas coisas tem que ter, principais saídas. E aí a gente já passa para o destino 1, também com todas as características desse destino, a distância, um mapinha bem bonitinho mostrando a rota. Destino 2, destino 3 e por fim o resultado líquido. O que a gente fez nesse trabalho foi implementar um slide aqui depois da proposta de localização, que é o slide de proposta de compra de insumos. A gente pesquisou onde tinha um melhor preço, próximo a esse local que a gente escolheu. Também já é tudo necessário lá no Excel ver a distância, o custo médio desse transporte de insumos. E a gente colocou aqui também para dar um embasamento, porque você está apresentando um projeto para algum cliente, por exemplo, e aí é sempre importante ter todas as especificidades desse projeto. De onde eu vou captar o meu insumo para a produção? É longe, é perto? Então, é sempre interessante deixar isso. Aí passa para o resultado líquido. E aí, de novo, proposta de localização 2, propostas de compra de insumos para essa localização, destino 1, destino 2, destino 3, fazendo isso, e resultado líquido, fazendo isso para todas as plantas. Chegando no fim, você precisa mostrar os seus resultados. Deixar um slide com os comparativos dos municípios, dos tamanhos de plantas, as taxa interna de retorno de cada um, que isso vai definir qual vai ser a planta escolhida para dar continuidade ao projeto. Então, a planta que tiver a maior taxa interna de retorno vai ser escolhida. Só lembrando que sempre tem que seguir uma lógica. Em todas as plantas, por exemplo, a de contagem, eu tenho uma taxa interna de retorno muito baixa, uma intermediária e uma grande, ou seja, eu estou trabalhando com economias de escala. As outras também tem que ter. Um caso que acontece às vezes no Excel é quando a taxa interna de retorno é muito baixa, ela fica indefinida. Então, vocês podem colocar aqui ou colocar um traço indefinido, alguma coisa que ficou muito baixa. Ou teve algum erro, mas isso também a gente vai explicar mais pra frente. Então, sempre vai seguir esse padrão. Pequena, muito baixa, média é a média, grande é a menos pior, ou a melhor no caso. E se tiver, por exemplo, a média sendo com maior valor, tá errado. Vocês têm que rever isso, dar uma olhada no que foi, o que vocês fizeram de errado. E aí, depois disso, a gente já passa para a planta escolhida. Um adicional que não é necessário, a gente fez esse trabalho para tentar dar um embasamento maior e mostrar realmente que as cidades eram vantajosas tanto nas plantas PMG, foi fazer uma média, custo médio por tonelada produzida. A gente pegou os maiores custos dessas projeções que a gente fez e fez estimou o custo médio por tonelada produzida e aí mostrou aqui, evidenciou que Contagem sempre vai ter o menor custo médio por tonelada produzida e coloca aqui, sempre deixar bem explicado, tem que ter uma boa defesa. A terceira etapa é muito difícil de você ser 100% correto nos dados, 100% correto nos custos que você está colocando lá no Excel. Então, embasem tudo isso em pesquisa, tragam novidade, inovem, que é sempre interessante para deixar o seu trabalho bem defendido. E isso é importante na hora da apresentação. E outra coisa também que não tem, que geralmente o pessoal não faz, foi dar uma pesquisada aqui nas opções extras de captação de insumos. E a gente colocou aqui, tipo, que Contagem a gente resolveu pegar insumos de Catalão, Goiás, porque o custo dessa matéria-prima, do insumo, é muito caro nos arredores aqui da nossa proposta de localização escolhida. E aí a gente mostrou aqui os preços que tem nas proximidades e o porquê são segundas opções, já que o preço de Catalão é bem mais barato do que os demais. E isso, por fim, a gente colocar a planta escolhida com os destinos e a compra de insumos e finalizou a parte dos slides. Agora eu passo a palavra para o Euler, um convidado especial,
Ele foi monitor várias vezes dessa disciplina, ajudou a fazer muitas planilhas. Vocês vão notar que nas planilhas que o professor mandar sempre vai ter comentário dele, então ele contribuiu muito para essa disciplina, ajudou muitos alunos. Ex-aluno da UFA, agora ele faz mestrado na UFRJ, e passo a palavra para o Euler Neto. Para essa terceira etapa, trabalharemos com a projeção dos resultados do processo produtivo, ou seja, do que vai dar de resultados dentro da produção nos 15 anos projetados para essa firma. Devemos considerar o período inicial pela conta do tempo demorado para construir a fábrica. E para poder começar essa etapa, já tem que ter pronta a etapa 1 e 2, pois precisamos da projeção de demanda e também da projeção de preço. Eu recomendo começar a preencher essa tabela da metade para baixo, da linha 39 até o final, as tabelas auxiliares, e depois voltar no que resta na parte de cima. Como eu não tenho duas telas, eu vou ter que ficar dando Alt Tab para poder pegar os dados. Eu vou fazer como exemplo um engorde frigorífico em Santa Helena, no Goiás, vendendo para Goiânia, Brasília e Uberlândia. Os tamanhos dessas plantas serão de 50 milhões para a pequena, de quilos por ano produzidos, 100 milhões para a média e 200 para a grande. Já o investimento será de 100 milhões na P, 180 e 324, pois está considerando a existência de uma economia de escala. Começamos então pela nossa projeção de demanda, vindo da etapa 1, que é o nosso tamanho de mercado. A projeção dos 15 anos vai entrar nas 3 escalas na linha do tamanho de mercado. Os outros valores iniciais que nós temos, de 50 milhões da capacidade. Como não estamos supondo que há reinvestimentos dentro dessa firma, nós podemos considerar essa capacidade constante com o tempo, nas 3 escalas. Já o investimento inicial, ele entra negativo no resultado líquido do ano 0. Já temos então os dados iniciais relacionados à etapa 1. Agora, o preço de mercado. O preço de mercado é a sua projeção de preço já realizada na etapa 2. O preço de mercado ele vai entrar sempre igual para todas as escalas, pois o mercado é o mesmo para tanto a sua escala P, N, A, G. Agora para a quantidade vendida. A quantidade vendida, quando você preenche essa linha, ela vai preencher automaticamente a utilização da capacidade instalada. Só que eu prefiro inverter a lógica. Com a nossa utilização da capacidade instalada, fazer automaticamente a quantidade vendida. Pela etapa 2, montamos um ramp-up. Nesse cenário hipotético que eu estou montando, a média de utilização do setor é de 80%. E estamos supondo que a firma conseguiria trabalhar começando com 60% de utilização, subindo de 5 em 5 até chegar na média do setor. Chegando na média do setor, ela não vai estagnar, pois o mercado ele não vai ficar parado, ele vai continuar crescendo. Então, já que estamos supondo que não vai haver investimentos, aumento de capacidade instalada, a nossa UCI vai se manter crescendo pelo menos um pouco, para conseguir manter pelo menos o market share da empresa. Mas em qual ano vamos começar a produzir, então? É bem provável que a firma já comece a operar no ano 1, pois há todo o tempo para construir a fábrica, contratar pessoas, comprar máquinas. No segundo ano, dependendo do setor, é possível, mas nesse caso eu vou estar tratando um exemplo hipotético onde a empresa só começa a atuar no terceiro ano. Então, no terceiro ano, ela começa o seu ramp-up.
Nesse caso eu vou começar pela planta média, pois a planta média representa o tamanho médio das empresas do mercado. Então, se o nosso ramp-up vai de 60% a 80%, vamos começar preenchendo a nossa utilização da capacidade instalada. Chegou em 80%, vamos deixar a planta continuar crescendo um pouco. Preenchemos para a planta média. Normalmente espera-se que uma planta pequena ela consiga utilizar melhor sua capacidade. Então ela vai iniciar e terminar acima da média do mercado. Vamos considerar uma diferença de 5% em relação à planta média. Então, para uma planta que começa a atuar no mesmo ano, vamos trabalhar sempre 5% acima da média do setor. Já a planta G vamos tratar no caso contrário. Já temos então a capacidade da firma e quanto dessa capacidade vai ser utilizada. Com isso nós encontramos então quanto que a firma é capaz de produzir, multiplicando a capacidade pela utilização da mesma. E arrastando para preencher em todos os anos. E podemos copiar para as outras escalas. Só que nós não temos ainda qual que é o preço que a empresa vai trabalhar. Como somos uma firma nova no mercado já estabelecido, é capaz de que nós precisamos ter algum diferencial para conseguir criar uma clientela. Normalmente esse diferencial é feito pelo preço, então vamos considerar que a nossa empresa vai começar a trabalhar com um preço abaixo da média do mercado para conseguir uma certa clientela e depois ela vai reduzindo sua diferença em relação ao mercado. Isso varia muito de setor, normalmente quando o produto é muito homogêneo você não precisa dar um grande diferencial. 2, 3% já é suficiente para você conseguir cobrir uma boa parte desse mercado. Vamos supor então nesse caso que a empresa comece trabalhando com 10% de desconto em relação ao mercado e vai diminuindo essa diferença com o tempo, de 2 em 2%. Então fizemos 10%, 8%, 6%, 4%, 2%. E no ano 8 chegamos à média do mercado. Do ano 8 para frente vamos trabalhar então igual ao mercado. Eu vou estar supondo que não faz diferença o preço numa empresa grande, numa média ou numa pequena. Independente da sua escala, você vai trabalhar com o mesmo preço. Já tendo preenchido então quanto que você vai vender, você vai ter algum outro tipo de receita nesse produto? Nesse caso eu estou considerando que estou vendendo apenas carne, eu poderia estar vendendo rejeitos, ossos, sebo, só que para esse exemplo ficar simples eu não vou colocar outros tipos de receitas. Estou produzindo apenas um produto, que é a carne bovina. Depois disso nós temos que preencher então o abatimento nas vendas. Teoricamente o abatimento nas vendas seria apenas aquele desconto que o cliente costuma chorar na hora. Normalmente esse desconto não é muito grande e ele vai reduzindo com o tempo quando a empresa vai criando seu poder de mercado. Então vamos supor que a empresa deu um desconto inicial de 2% nas vendas em média e vai reduzindo esse desconto com o tempo. Então 2%, 1,98%, 1,96%, 1,94%, reduzindo até chegar em 1,76%, de 0,02% em 0,02%. E que isso é igual em todas as escalas. Estou supondo esse valor, mas pelos formulários de referência das empresas, vocês são capazes de dizer realmente quanto que é a média desse desconto dentro do setor. Preenchido já a parte das nossas vendas, vamos para os nossos custos. O primeiro custo seria de matéria-prima. No caso, como estamos engordando e vendendo, abatendo e vendendo, vamos considerar que vamos comprar bezerros e ração.
Ração, nesse caso, vamos usar a soja. Vou fazer uma suposição irreal, bem irreal mesmo, da quantidade de bezerros comprados, só para ter uma ideia de como que funciona. Eu vou supor que cada bezerro, depois que engorda, ele é capaz de nos fornecer 485 kg de carne. É um valor alto, mas é justamente só para explicar como que é feito o preenchimento dessa tabela. Então, se cada bezerro é capaz de nos dar 485 kg de carne, vamos precisar comprar 67 mil bezerros. Se essa relação se mantém constante, cada bezerro vai nos dar o mesmo tanto, depois que ele já tiver engordado o suficiente, nós vamos sair de 67 mil bezerros necessários no início para 95 mil no final. Para as outras escalas, a mesma relação vai ser válida. E quanto ao preço dessa nossa mercadoria? Encontrei algum valor em um trabalho antigo que falava que cada bezerro custava, na época, R$ 1.404,59. Vamos considerar que esse é o preço do nosso bezerro no primeiro período. Vamos supor também que o preço real desse insumo cresça com o tempo. 2% ao ano seria um valor razoável, já que, pelo menos para esse exemplo, nós precisamos ter alguma coisa que embase esse crescimento, então alguma série histórica. E vamos supor que esse crescimento seja constante. Todo ano ele fica 2% mais caro em valores reais, já descontado a inflação. Então, na nossa planta pequena, nós somos capazes de comprar cada bezerro a R$ 1.404. Vamos supor, então, que como a nossa planta média é maior do que a pequena, ela é capaz de ter um poder de mercado em relação à pequena. E com isso, talvez ela consiga barganhar um desconto que ela não conseguiria na pequena. Vamos dizer, então, que ela é capaz de conseguir um desconto de 1% em relação à pequena, mas que o preço do bezerro continue subindo de 2% a cada ano. E para a planta grande, a mesma coisa. Ela consiga mais 1% de desconto por conta do tanto que ela está comprando em relação à planta média. Mas que continue subindo do mesmo jeito. Segundo a mesma lógica, agora vamos para a nossa segunda matéria-prima. Vamos dizer então que para cada bezerro que você compra hoje, você gasta 1 tonelada e 350 quilos para engordá-lo. É um valor hipotético, eu não sei como que é na realidade, mas é apenas para explicar como que está funcionando essa planilha. A mesma relação é válida nas 3 escalas. Então, para engordar os 67 mil bezerros, vamos precisar de 90 mil toneladas de soja. E o preço do quilo dessa soja? Vou usar o exemplo de 1,18 na P, 1,16 na média e 1,14 na grande. Um crescimento de 2% ao ano no preço real. Nós também temos os gastos relacionados à energia elétrica. Novamente, um valor hipotético do gasto de quanta energia elétrica vai ser necessário. No caso, você consegue encontrar isso nos formulários de referência das empresas, quanto que ela gastou no ano, fazer o cálculo então de quantos megawatts que ela gasta por ano, dado o valor da energia na cidade, e com isso encontrar a relação com quanto você gastaria na sua empresa. O preço da energia na região nessa época era de R$ 0,552 por megawatt-hora. Como eu não tenho como dizer qual que é a relação, se o preço da energia sobe ou desce com o tempo, eu não conheço, eu vou tratar como constante.
Mas se vocês encontrarem se o preço real ele tende a subir, descer, podem trabalhar com isso à vontade. Eu vou supor que é possível fazer contratos com a empresa de energia, então para uma planta média você conseguiria um desconto. E para a planta G, novamente, outro desconto. Agora para a parte da mão de obra, direta e indireta. A mão de obra direta são os funcionários relacionados diretamente ao processo produtivo. E indireta é a parte administrativa e os cargos de gerência. Normalmente se mantém uma proporção dentro das empresas em um setor entre mão de obra direta e indireta. Para esse exemplo eu vou fazer uma proporção 60-40, então 60% dos funcionários são diretos e 40% são indiretos, é a parte administrativa. E nós precisamos então saber quantos funcionários nós vamos colocar nessa empresa. Supondo que a empresa líder do setor consiga uma produtividade de 42 toneladas por funcionário direto, se a gente considerar que a nossa empresa grande vai contratar 2.700 funcionários, nós estaremos com a produtividade de 40,7 toneladas. Estamos abaixo da empresa líder do mercado, algo que é considerado normal. Nós estamos entrando agora, então não se espera que nós sejamos tão produtivos quanto quem já está lá dentro. E nem que mesmo que a nossa empresa seja maior, a gente não consegue ter a mesma produtividade inicial de uma líder no setor. Dada então a proporção 60-40, a gente pode estimar a nossa mão de obra indireta, que vai nos dar esse outro valor. O correto seria você pegar a produtividade da empresa líder, a sua divisão entre a mão de obra direta e a indireta e calcular então, por uma regra de 3, com a menor produtividade, quanto que seria para a sua empresa. E essa quantidade de funcionários ela vai tender a variar ao longo do tempo. Ela segue o aumento da produção. Então, se a empresa está produzindo 5% a mais do ano 4 para o ano 3, você não pode supor que 5% seja de aumento simplesmente da produtividade do trabalhador, que cada um passou a produzir 5% a mais de um ano para o outro. Então, o seu número de trabalhadores vai aumentar, mas a produtividade do trabalhador tem que aumentar também. Vamos supor então que o seu número de trabalhadores aumente em 4% de um ano para o outro. A sua produtividade aumentou em 1% e o número de trabalhadores em 4%. Enquanto a nossa produção está aumentando a 5%, que é a utilização da capacidade instalada, nossa quantidade de trabalhadores está aumentando em 4%, ou seja, está aumentando, a produtividade está crescendo, mas não está crescendo muito. Mas a partir de um ponto, a nossa produção passou a subir apenas 1%. Se a gente passou a subir menos a produção, não tem por que contratar tantos funcionários a mais. Vamos supor então que a força de trabalho direta cresça então 0,6%. Ela vai continuar crescendo com o tempo, mas ao mesmo tempo a nossa produtividade continua crescendo, só que a taxas menores. Porém ela não estagnou, pois nossa produção está aumentando. A mesma coisa é válida para a mão de obra indireta. Só que a mão de obra indireta ela tende a aumentar sua produtividade mais do que a mão de obra direta. Vamos supor então que a quantidade de funcionários cresça apenas 2% nesse período e depois caia para 0,4%. Mas isso depende muito do setor, você vai ter que escolher um valor e explicar por que você está usando esse valor e não outro valor. Essa mesma a relação entre a escala grande, a média e a pequena está relacionada à produtividade. Você espera que uma planta grande seja mais produtiva que uma média e também do que uma pequena. Então, se para a grande nós usamos 2.700 funcionários, que nos dá uma produtividade de 40.000, na planta média nós vamos usar um número de funcionários que nos dá uma produtividade um pouco menor. Foi de 40,7 para 40. E na mão de obra indireta, esse exemplo foi de 104 para 100. Vamos supor que o crescimento da força de trabalho vai seguir a mesma regra.
também vai ser igual na planta P. E os valores iniciais da planta P, que eu estimei que dá uma produtividade um pouco menor ainda, é de 850 diretos e 340 indiretos. O que importa nessa parte? É mostrar que as plantas elas aumentam sua produtividade com o tempo, a produtividade ela não para de crescer e ela também não decresce. Esse é outro ponto bem importante. E que a planta, quanto maior a escala, mais produtiva é a empresa. Por exemplo, aqui a produtividade está começando em 38 toneladas. Na M vai para 40 e na grande 40,7. Já a mão de obra indireta, a produtividade vai de 95 para 100 para 104. Então está seguindo a regra. Só que temos que determinar também o salário dessa mão de obra. Esse salário é anual e ele está dividido entre o salário e os encargos. Supondo então que o salário médio dos funcionários nessa região seja de R$2.000, o salário anual deles seria então de R$24.000. Para um salário de R$24.000 anual, se você jogar no simulador de impostos, você encontra que os impostos são aproximadamente 8.600 para a mão de obra direta. E esse é um exemplo hipotético. Você tem que me dizer então quanto que é o salário médio na região para esse cargo. Então, a que valor que você vai contratar o seu funcionário. O salário ele tende a ter um reajuste relacionado à produtividade. Nós consideramos que a mão de obra direta cresceu 4%, enquanto a produção cresceu 5%. Logo, nossa produtividade está aumentando 1%. Só que se o salário aumenta o salário está aumentando em 1%, então os nossos encargos também têm que aumentar em 1%, que eles acompanham. Só que o trabalhador não aceita uma redução na taxa de crescimento do salário muito brusca, que a quantidade de trabalhadores estava subindo 4%, foi para 0,6%. Vamos supor, então, nesse caso, que o salário continue crescendo indefinidamente a 1%. Mas é possível argumentar em casos que o salário mude sua taxa de crescimento, mas então você vai ter que me dizer por que esse salário vai estar mudando. Vamos supor então que esse valor é o mesmo pago nas 3 escalas. Não se espera que na realidade o salário seja igual independente do tamanho da firma. Então você vai ter que encontrar quanto que seria o salário em cada um desses tamanhos de firma, se a grande vai pagar mais, se a grande vai pagar menos e por que isso. Já para a mão de obra indireta, como ela entra toda a gerência da empresa, vamos supor então que o salário anual, nesse exemplo, seja de 80 mil, ou seja, na média de 6.000, 6.500 mensais. Com isso dá um total de impostos de 30.600 e que no caso da mão de obra indireta, como ela aumenta a sua produtividade mais do que a direta, vamos supor que o salário suba 2%, e o mesmo para os encargos trabalhistas. Você vai ter que usar um simulador de encargos para poder separar, dado o seu salário base, o que vai ser o salário, o que é o encargo, para você ter os valores exatos. E novamente eu estou supondo que isso é igual para as 3 escalas. Tendo já preenchido essa parte da tabela, vamos para a parte mais de baixo, que seria de onde estamos vendendo o produto e quanto de imposto que vamos pagar em cima dele. Nossos 3 destinos tinham sido Goiânia, Brasília e Uberlândia. O primeiro imposto que devemos considerar é o ICMS. O ICMS ele ocorre na transação de produtos dentro e fora do estado. Então a alíquota dele vai variar de onde você está vendendo para onde você está vendendo. Se pegar a tabela nacional, nós encontramos que já que estamos produzindo em Santa Helena, dentro do Goiás, e vendendo para Goiânia, a alíquota interna do estado é de 17%, enquanto a alíquota para o Distrito Federal é de 12%, para Minas Gerais de 12%.
mas pode ser que haja casos em que a alíquota seja especial para o produto, então você deve considerar se há realmente algum incentivo fiscal ou não. Devemos pensar então em quanto vamos vender para cada estado. Devemos fazer então um cálculo com variáveis que digam por que eu devo vender mais em Brasília do que em Uberlândia ou mais em Goiânia do que em Brasília. Podemos tomar então algumas variáveis como base. A primeira seria considerar a distância. Quanto mais longe a cidade, menos você vai vender para ela. Outra variável que pode ser considerada seria a população, que reflete o mercado consumidor. Quanto maior a população, mais você vende para aquela cidade. Então, para isso, eu peguei uma tabela aqui de importância relativa, que eu calculei quanto que é a importância relativa de cada uma dessas duas variáveis. Então, quanto maior a distância, menor a importância relativa dela. Como que eu fiz isso? Quanto maior a distância, eu criei um valor que é o inverso da distância e fiz a participação do inverso na soma dos inversos, que vai me dar então qual que é a proporção desse valor dentro do total. Para a população, eu fiz uma participação direta, então eu somei a população e vi que a população de Goiânia é 29% desse total, de Brasília 60%, de Uberlândia 13%. Então, com isso, eu fiz a importância relativa da população e a importância relativa do inverso da distância. Com isso, eu juntei essas duas variáveis, tirei a média e fiz então quanto que será vendido em cada um desses lugares. Só que essa quantidade vendida, ela não é estática no tempo. Você tende a mudar quanto você vende para cada lugar com o tempo. Normalmente, mercados que você não tinha muito domínio, você passa a ter mais domínio, então eles passam a ser mais importantes. Enquanto mercados você vendia muito no início, vão perdendo sua importância com o tempo. Então, com isso, nós podemos supor que a importância relativa de Goiânia pode aumentar com o tempo, enquanto a de Brasília vai tender a diminuir e a de Uberlândia vai tender a subir. Eu vou supor, por exemplo, que a importância de Goiânia vai aumentar em 0,25% em cada ano, que a de Brasília vai diminuir 0,5%, e a de Uberlândia vai aumentar 0,25%, que aí as duas que vão aumentar vão compensar com a que vai diminuir. E isso até o fim do tempo, e para todas as escalas. Então, Goiânia, antes nós vendíamos 37% da produção, estamos vendendo 40% no último ano. Brasília foi de 40% para 34% e Uberlândia de 21% para 24%. Mas agora precisamos calcular então quanto de imposto que vamos pagar vendendo para cada um desses lugares. Aliás, a alíquota do imposto também pode ser uma boa variável para você pensar quanto vai vender para cada lugar. Você pode calcular a importância relativa de cada imposto. Onde tem mais imposto, você vai vender menos. Nossos destinos têm alíquotas de 17% e de 12%. Então, o valor adicionado total nas exportações ele é zerado, que não estamos exportando, e a 7% também é zerado. O valor adicionado é a diferença da receita com as matérias-primas e eletricidade. É a diferença entre o seu custo direto de produção com matérias-primas com o que você está vendendo o produto. O imposto ele não incide sobre o preço da mercadoria, mas sim sobre quanto de valor você está adicionando no processo produtivo. Então, o ICMS é 12%, nós vamos calcular então 12% sobre o valor adicionado total vendido a lugares que você paga 12%. Então, o valor adicionado total a 12% é a parcela do valor adicionado total vezes quanto por cento da nossa produção está sendo vendida com o lugar que paga 12%, que nesse caso é Uberlândia e Brasília, então é a soma das duas importâncias relativas. Então, dos 67 milhões de valor adicionado que temos na produção, então dos 108 milhões, 67 milhões está destinado ao mercado com ICMS de 12%. Resta então Goiânia. Goiânia nós estamos vendendo dentro do próprio estado e já temos que a alíquota é de 17%. E o valor adicionado no estado é a parcela do valor adicionado total vezes quanto está sendo vendido lá dentro. Tendo esses valores, a tabela já vai calcular automaticamente quanto que você vai pagar de ICMS, que é a taxa do estado vezes a quantidade vendida no estado, mais 7% sobre o que é vendido a 7%, mais 12% sobre o que é vendido a 12%.
Agora resta os outros tributos principais. Terminamos então a parte de baixo da tabela. Resta só devedores duvidosos, a informação e as informações sobre a empresa líder. Os dois principais impostos são o PIS e o COFINS, depois tem o IPI e algum outro imposto setorial bem específico mesmo. O PIS também é calculado sobre o valor adicionado, mas temos um problema. O valor adicionado é receita líquida, menos matérias-primas e eletricidade. Só que a receita líquida já é tirada do PIS, então vamos entrar em um loop que não tem como encontrar a saída. Então vamos calcular o valor adicionado em relação à receita bruta, que é a receita bruta, menos matéria-prima, menos eletricidade, vezes qual que é a alíquota desse imposto. No caso, creio que pela última atualização estava em 1,65% do valor adicionado, mas pode ser que tenha algumas especificidades setoriais ou até mesmo dentro dos estados que falam que você não precisa pagar tal imposto, você tem dedução em algo, então tem que procurar bem isso, saber se tem incentivos fiscais para produzir lá, vender lá. A mesma coisa vale para o COFINS, e é sobre o valor adicionado, só que a sua alíquota, a última vez que vi, estava em 7,6%. Essa alíquota só muda por lei, então não tem como você dizer que o quanto você vai pagar de imposto vai aumentar ou diminuir com o tempo, sem saber o que é a lei, o que está acontecendo na lei. Tem também o IPI, só que nesse caso eu não sei quanto que está o valor para o setor de carne bovina, então nesse exemplo vou considerar que é zerado, e eu não vou considerar também outros tributo específico. Nesse caso aqui, o imposto de renda ainda não entra, por conta que ele é um tributo sobre o lucro, ele não é diretamente sobre o valor adicionado, sobre a produção. Então, com isso, fechamos a primeira parte de cima da tabela. Resta então essa segunda parte aqui, dos custos diretos. Falta então matérias-primas e produtos, o custo de transporte. O nosso principal insumo seria os bezerros, e a ideia da planta ser colocada em Santa Helena do Goiás, no Goiás, é para pegar matéria-prima dentro da região mesmo, pois lá é um grande produtor de gado. Então, temos que calcular a distância da origem dessa nossa matéria-prima, de que forma que vamos transformar, ou seja, qual que é a capacidade da nossa unidade de transporte e quanto que vai custar para transportar essa matéria-prima. Como vamos pegar na própria região, nós não podemos considerar que o frete seja zerado, pois mesmo que você pegue gado muito perto, você não pode dizer que o seu fornecedor vai te dar o frete de graça. Então vamos considerar nesse caso um valor simbólico de que vamos transportar até no raio de 25 km. Mas isso muda muito em setor, como por exemplo, o setor têxtil, você não tem incentivos para colocar uma planta têxtil na mesma cidade onde se produz algodão. Raramente você vai encontrar uma cidade próxima, então você tem que encontrar quem é o seu melhor fornecedor na região e a que preço que ele poderia te vender. Nós temos que decidir então qual vai ser a unidade de transporte. Quando decidimos qual será a unidade de transporte, temos que ver quanto de matéria-prima que cabe em cada transporte. Nesse caso eu vou estar chutando que cabem 25 bezerros dentro de um caminhão, aqueles que transportam gado para leilão, e que não tem como apertar mais com o tempo. Nos anos 0, 1 e 2 nós não estamos transportando nada, pois não estamos produzindo, então podemos zerar o custo de transporte. Mas precisamos então saber qual é o custo de transporte nos anos que nós produzimos. Como que vamos fazer isso? Vamos procurar um simulador de frete na internet ou mesmo entrar em sites de transportadoras para ver quanto que eles cobram para transportar. Provavelmente você não vai encontrar o custo de transporte realmente por quilômetro, você vai encontrar a carga fechada, você coloca quanto você quer transportar, que o simulador vai te dar qual que é o custo em cima disso. O que você vai fazer então ou você pode mudar essa unidade de conta para caber na tabela, ou você pode alterar para adaptar ao seu estilo de frete. Nesse caso eu vou estar supondo que o custo por quilômetro é de R$15. Só que eu não sei o que vai acontecer com o preço do frete com o tempo. Então, nesse exemplo eu vou tratar ele como constante, mas se você quiser pode fazer suposição de que ele vai aumentar com o tempo, diminuir com o tempo, mas isso apenas em valores reais. Nada de considerar inflação em cima disso, nem nada do tipo.
Para a planta média, nós vamos pegar gado no mesmo raio e para a grande também. Mas nós temos que, quando você faz uma compra muito grande, você normalmente consegue barganhar um desconto um pouco melhor. Então, nesse caso, se nós tínhamos um custo de transporte de 15 por quilômetro, talvez, já que estamos praticamente dobrando quanto estamos comprando, nós conseguimos um preço um pouco melhor nesse transporte para essa quantidade de produto. Então, se antes nós estávamos com um custo de R$ 15 por quilômetro, vamos considerar R$ 14,97 por quilômetro para a média e R$ 14,94 para a grande. Isso é apenas uma suposição minha, você tem que encontrar qual que é o valor de um desconto razoável, talvez até mesmo no simulador de frete, quando você aumenta a carga, ele já vai te dar um valor um pouco mais próximo da realidade. Feita a parte de insumo, vamos para a parte do produto. Vamos vender nas 3 cidades: Goiânia, Brasília e Uberlândia. E o cálculo segue a mesma lógica. Só que nós estamos vendendo para 3 lugares diferentes. E normalmente os simuladores de frete dão um custo por quilometragem diferente para cada lugar, relacionado à distância, qualidade das rodovias e vários outros fatores que influenciam. Então, primeiro temos que pegar a distância dessas cidades. Eu já tinha na tabela da importância relativa, a distância até Goiânia é de 200 km, Brasília 414 e Uberlândia 319. Como as cidades não mudam de lugar, isso pode... Opa, fiz bagunça. Como a cidade não muda de lugar, podemos considerar que a distância é sempre a mesma. E é válida nas 3 escalas. Temos que encontrar então qual que é a carga suportada por unidade de transporte. Então, primeiro decidir o transporte, como nesse caso o nosso produto é a carne, provavelmente será o caminhão frigorífico, precisamos ver quanto que cabe dentro de um caminhão frigorífico. Nesse caso, eu estou supondo que a capacidade é de 4.000 kg ou 4 toneladas, e como nossa quantidade vendida está em quilos, nós temos que manter o mesmo padrão na carga suportada. E como são cidades diferentes, haverá um custo de transporte por quilômetro diferente para cada destino. Eu já tinha de uma simulação antiga de que o custo por quilômetro para Goiânia é de 1,66 por quilômetro, para Brasília de 1,46 e de Uberlândia de 1,56. Vamos considerar também, igual fizemos com o transporte do insumo, que esse custo é constante com o tempo, não sabemos o que vai acontecer com o preço do transporte. Só que novamente temos um efeito de escala entre as plantas, pois estamos vendendo mais, então vamos transportar mais e talvez consigamos um melhor poder de barganha. Então, se na pequena considerávamos 1,66, na média eu vou considerar 1,63, então 3 centavos de desconto em quilômetro em cada um, e para a grande, mais 3 centavos no desconto. A mesma lógica do crescimento das variáveis vai continuar constante com o tempo, e nos primeiros anos nós podemos zerar o nosso custo. Então, nesse caso, já temos completo até a linha 22, mas resta um pequeno detalhe que ficou para trás. Nos primeiros anos 1 e 2, nós não teremos nenhum custo. Isso, para mim, não faz muito sentido, pois temos que organizar como que a firma vai funcionar. Então, nós precisamos ter funcionários nos ajudando em alguma coisa. Mesmo que a gente não considere os próprios pedreiros que vão fazer a fábrica, quem vai vir instalar, nós precisamos ter o pessoal administrativo que vai ajudar a organizar como será a nossa operação. Então, nós não podemos supor que a quantidade de mão de obra indireta vai ser 0 nos anos 1 e 2. Precisamos, então, pensar em quantas pessoas seriam suficientes para nos ajudar a montar a nossa operação até ela começar a funcionar.
Nesse caso, eu vou supor que 25 pessoas sejam suficientes para organizar tudo, que temos todas as equipes e a empresa se for parar para pensar, uma empresa que começa com um investimento de 100 milhões já é bem grande. E já que a gente tinha o salário só a partir do ano 3 e ele estava subindo de 2 em 2%, podemos pensar que ele vai estar subindo de 2 em 2% de um tempo atrás disso. Então, para trás, para frente, multiplicamos por 1,02, para trás é 0,98. Então, assim, ele vai continuar subindo de 2 em 2%. Na planta P, fizemos isso. Na planta média, provavelmente vamos gastar mais pessoas. Eu vou supor que nesse caso não há economia de escala e que eu posso contratar 50 e na grande que eu possa contratar 100. Naquela parte dos valores adicionados, alíquotas eu já tinha feito nas outras plantas, que era para facilitar o trabalho, que ninguém merece ver preencher isso 3 vezes em vídeo, sendo que a lógica é exatamente a mesma. Então agora, da parte de baixo está concluído, tirando a publicidade receita líquida da empresa líder, que esse é um dado que você vai pegar dos formulários de referência, conta que uma empresa, ao entrar no setor, ela tem que fazer marketing suficiente para conseguir pegar um pedaço do mercado. Então, se a empresa líder gasta 1% com marketing, por exemplo, você não vai conseguir ter o mesmo impacto gastando a mesma quantidade da empresa líder. Você tem que gastar proporcionalmente mais do que ela para poder ter um resultado minimamente satisfatório, conseguir uma boa clientela. Então, esse dado você vai pegar nos formulários de referência e vai servir de base para o cálculo de quanto que você vai ter que gastar com marketing. Como, por exemplo, a Ambev, eu arrisco dizer que 10% da receita líquida dela, ela gasta com marketing. Se você for entrar abrindo uma cervejaria agora, você precisaria gastar pelo menos 15% para incentivar as pessoas a trocar de marca, para sair da Ambev e comprar o seu produto. Então, ele é a sua medida de base para quanto você vai gastar com o marketing. E resta, então, a linha dos devedores duvidosos e a margem EBITDA da empresa líder. Vamos começar pelos devedores duvidosos. Normalmente, toda empresa tem aquelas pessoas que vão lá, compram, mas provavelmente não vão pagar. Então, se elas não vão pagar, você tem que ter algum caixa para conseguir rodar essa dívida, que é algo que você não vai conseguir receber tão cedo. Só que isso segue alguns padrões. Uma empresa grande, ela costuma ter mais devedores do que uma empresa pequena. Só que, ao mesmo tempo, seu poder de seleção é um pouco melhor do que de uma empresa pequena. Então, vamos supor então que pelo formulário de referência você encontrou que a empresa líder do setor tenha em média 4% de suas receitas relacionadas a devedores duvidosos, pessoas que você não sabe se vai conseguir receber. Então vamos supor aqui na planta G, que é onde nós temos mais devedores duvidosos, que eles sejam 5,5% das vendas. Isso vai muito do setor, é apenas um exemplo hipotético para explicar a lógica. Mas a empresa grande, ela tem uma boa capacidade de escolher para quem que ela vai vender, por conta que ela tem bastante poder. Poder por conta que ela pode vender para pessoas mais longe, ela tem uma escala maior, então ela não está restrita a um mercado muito pequeno. Que, diferentemente, uma costureira, ela não consegue escolher para quem que ela vai vender, por conta que ela atua muito regionalmente, costuma ser até mesmo em bairro, normalmente a pessoa não vai nem atravessar outro bairro atrás da costureira. Então vamos supor que a empresa é capaz de melhorar esse número de devedores duvidosos em 0,15% ao ano. Então, de 5,5%, 5,35% e vai diminuindo esse número até chegar em 3,70%. A lógica é que ele vai realmente diminuir com o tempo. Já uma empresa média, proporcionalmente, pode ser que ela tenha menos devedores duvidosos, pois uma empresa, quanto menor a empresa, mais os gerentes têm poder de saber para quem que eles estão vendendo, então com isso ele mantém um controle melhor. Só que a capacidade de seleção deles é um pouco pior. Então, se na grande nós tínhamos 5,5%, na média podemos supor que vamos ter 5%. E se na grande nós tínhamos uma queda de 0,15%,
Eu tinha falado que o número de devedores duvidosos na empresa média tende a ser inicialmente menor do que uma grande, mas que a média ela tem uma capacidade de seleção um pouco menor do que a grande. Então, se na média nós estávamos começando com, se na grande começava com 5,5 com a queda de 0,15, na média nós podemos supor que ela vai começar com menos, mas com uma queda menor também de 0,1%. Se na grande foi 5,5, na média foi 5, na P a gente pode considerar que será um valor menor ainda, de 4,5%, e com uma queda de 0,05%, mostrando que a empresa tem pouca capacidade de escolher melhor quem que serão seus compradores com o tempo. Então, com isso agora, fechou toda essa parte daqui. Resta a linha 92 e 93. 92 é a empresa líder do setor que nós estamos levando como base, então você tem que encontrar qual que é essa empresa, você vai usar o formulário de referência dela como base para esse trabalho. E a margem EBITDA é a margem de lucro que ela tem dentro do processo produtivo, antes de entrar na parte de financiamento, amortização, depreciação, e ela vai servir de benchmark para ver se o seu trabalho está indo corretamente. Por exemplo, vamos supor que a empresa líder do setor tenha uma margem de lucro de 10%, uma margem EBITDA de 10%. Se você chegar com um projeto final que a sua empresa consegue ter mais lucro do que a empresa líder, isso é sinal de que você fez alguma coisa errada, você superestimou algum gasto, ou você subestimou um gasto, ou você superestimou alguma receita. Então você vai ter que sair comparando com os gastos proporcionais da empresa líder para ver o que está de tão diferente da sua empresa em relação a ela. Então agora que já terminou até a linha dos encargos trabalhistas, a próxima linha seria a publicidade. A publicidade você começa procurando pelo formulário de referência, quanto que a empresa líder do setor gasta com publicidade, então você vai ter que trabalhar com algum valor superior a ela. Vamos supor que a empresa líder do setor gaste 1% com publicidade, 1% de sua receita líquida. Podemos supor então que seja razoável que você comece gastando o dobro proporcionalmente da empresa líder. Isso vai muito de setor, então você tem que usar o bom senso para decidir quanto que você gastará com publicidade. Então vamos supor que seja 2%. Só que nós não temos necessidade de deixar essa publicidade constante ao longo do tempo. Podemos supor que ela vai diminuir esse gasto proporcionalmente. Então, se antes era 2%, podemos dizer que depois vai para 1,98%, depois 1,96% e vai assim até o final do período. Da planta média, da planta pequena para a planta média, você não espera que a planta média gaste proporcionalmente a mesma quantidade com a planta pequena, só que ao mesmo tempo você não espera que ela chegue ao mesmo gasto proporcional da empresa líder. Então, se na média nós estávamos começando com 2%, na planta média podemos começar com 1,9%. Também caindo do mesmo jeito, de 1,9 para 1,88, só que eu não vou fazer isso até o resto do período, depois eu vou pegar e preencher isso de uma vez. O mesmo é válido para a planta grande, então 1,9, então aqui ficaria 1,8%. E decaindo do mesmo jeito com o tempo. A próxima linha seria o gasto com telefone, internet e website, só que isso também costuma estar no formulário de referência. Eu não tenho uma base aqui no momento para poder dizer quanto que a empresa vai gastar com isso, mas eu vou fazer um chute só para preencher que a empresa gaste 100 mil com telefone por ano. Telefone, internet, website, uma empresa pequena. Que esse valor seja constante em termos reais com o tempo. Mas você deve realmente conferir com o formulário de referência e também com expectativa de se está aumentando, se vai diminuir esse gasto. Você tem que olhar como que as empresas desse setor já trabalham. Para as outras escalas, vamos supor que há uma economia de escala.
Se na grande nós trabalhávamos com 100 mil, vamos colocar aqui 180 mil. Pois está crescendo menos que a produção. E para a G, 324 mil. Seguro. Seguro é uma linha bem difícil de encontrar. Normalmente as simuladoras, as seguradoras não colocam simuladores gratuitos na internet. Então você tem que procurar bastante até encontrar quanto que é uma taxa de seguro de um investimento. E ele é diretamente relacionado com o risco do investimento. Da última vez que eu consegui entrar num simulador, ele dava uma taxa anual de entre 0,5% e 1,5% do valor do investimento. Esse seguro constante, você vai sempre pagar o mesmo valor todo ano, todo mês no caso. E ele está relacionado ao risco desse processo produtivo. Por exemplo, uma planta têxtil, o seguro provavelmente é mais alto por conta do risco de incêndio do que uma planta de carne bovina, que normalmente tem irrigadores, tem bastante água para cuidar do gado, para limpeza. Mas com certeza uma planta de etanol tem um seguro maior ainda por conta do risco de explosão. Então eu vou fazer uma suposição inicial que esse seguro seja de 1% do valor do investimento pago todo ano. Tive que colocar o sinal negativo na fórmula por conta que o investimento inicial está negativo e esse valor é constante. Vamos supor que não haja diferença da pequena para a média, mas isso vai muito também, tem que argumentar bem. E a próxima linha seria então o IPTU. IPTU é outra linha bem complicada de encontrar, por conta que raramente as prefeituras municipais elas vão dizer quanto que é o preço do IPTU por metro. E se você tiver o preço por metro, você tem que pensar em qual que é o tamanho da sua planta em metros quadrados, quilômetros quadrados, se ela vai estar no perímetro urbano ou rural. Então, com isso, eu vou supor um valor também de IPTU anual, como nesse caso é uma fazenda, é o ITR. O ITR costuma ser um valor ridiculamente baixo. Nós vamos criar muito gado, então eu vou supor um valor que seria considerado até alto de 5. Vamos para 500 mil por ano de ITR. Esse valor constante por enquanto, por conta que eu não sei o que vai acontecer com isso. Para a planta pequena. Para a planta média, nós sabemos que a nossa fazenda é maior, mas também que há economia de escala. Que se você quiser dobrar o tamanho do seu rebanho, você não precisa dobrar o terreno, você pode aumentar menos que o dobro. Então, de 500 mil, vamos dizer que seu terreno subiu o suficiente para você pagar um ITR de 800 mil. E para a planta grande, que você costumava pagando 1 milhão. Você começa com esse valor. Agora resta então despesas administrativas, outras despesas, comissões, despesas bancárias e outras despesas variáveis. As despesas administrativas também estão no formulário de referência da empresa, provavelmente com outros nomes, mas tem que realmente encontrar nos demonstrativos. Ele está relacionado a todas aquelas despesas com materiais, coisas de escritório, questões jurídicas, quanto que realmente custa para a empresa operar. Outras despesas fixas seria realmente específico de um setor, então eu não sei dizer o que poderia entrar aí dentro no momento. E comissões realmente é a linha de comissões de venda. É quanto que o seu vendedor está ganhando ao realizar a venda dele. Isso está relacionado a uma parte bem micro mesmo, que é a questão do salário e eficiência, que se você der um bônus para o trabalhador, ele vai querer trabalhar melhor. Ele tem o incentivo de vender para conseguir ganhar um salário melhor. Então, por isso que é justificável a existência de comissões. Já despesas bancárias é todas aquelas despesas relacionadas a questões bancárias, transferências, pagamentos, cheques. Provavelmente não vai ter isso no formulário de referência, mas você pode pensar a despesa bancária como o gasto de se passar o cartão do cliente. Então você pode tomar como uma base quanto que é a taxa do cartão para você pagar no crédito, no débito, e quanto que você espera vender nessas condições, quanto que você vai ter que trabalhar com o banco, já que você está vendendo gado e provavelmente é para supermercados, açougues, não é para pessoas físicas,
você vai trabalhar vai trabalhar com grandes quantidades vendidas. Então, provavelmente você vai fazer todas essas transações via bancos, você raramente vai mexer com dinheiro, então provavelmente as despesas bancárias serão altas. Se tiver alguma coisa nos formulários de referência, ótimo, você vai conseguir ter alguma base. Já outras despesas variáveis também podem ser despesas de diversos tipos, coisas específicas do setor, coisas que você não conseguiu encaixar bem no meio das tabelas. Um exemplo disso seria no próprio setor da cerveja. Se você pegar as matérias-primas, é água, malte e lúpulo, só que você não falou se você está vendendo em lata, garrafa ou barril. Então você tem que pensar esses outros itens ou como uma matéria-prima terciária de quarta ordem, quinta, ou como outra despesa variável relacionada ao seu processo. E essas despesas, pelo menos não essa variável, que se você for pensar realmente em embalagem, se você dobrar a sua produção, você vai ter que comprar o dobro de embalagens. Você pode pensar que as outras despesas, as despesas administrativas, elas proporcionalmente tendem a diminuir com o tempo, pois vai tendo menos desperdícios, a equipe vai aprendendo a trabalhar melhor com o tempo e por assim vai. Então, com isso nós preencheríamos tudo se eu fizesse aqui agora essas linhas que estão faltando, mas eu vou parar aqui o vídeo por conta que é preenchimento manual mesmo, e vou preencher para depois voltar para terminar a análise de como que é a tabela. Agora eu estou aqui com a tabela completamente preenchida. Eu já tinha gravado esse pedaço, só que eu fiz a proeza de apertar para mutar o microfone na hora que eu fui editar uma célula. Então, voltar esse pedaço novamente. Como eu já tinha falado, eu ia preencher manualmente todos aqueles dados que tinham ficado para trás, que não valia a pena preencher em vídeo, que era só realmente diminuir taxas, por exemplo, aqui em publicidade. 2, 1,98, 96, 94. Foi feito manualmente até o final disso, mostrando que proporcionalmente vai ter uma melhora nesse gasto, apesar de que o valor bruto dele está aumentando com o tempo, de 6 milhões para 11 milhões. O mesmo nas outras escalas. Tiveram algumas mudanças de dados aqui, foi para realmente facilitar, que eu já tinha de outros trabalhos. Outro exemplo aqui, despesas administrativas, eu peguei pelo formulário de referência que a líder ela gastava uma média de 3% com despesas administrativas. Então aqui eu estou supondo que a nossa empresa P, que é a menos eficiente, comece trabalhando com 3,5%. Depois 3,48%, 3,46% e assim por diante. A lógica é mostrar que realmente, proporcionalmente, esses números tendem a cair, apesar de que o valor bruto foi de 10 milhões para 19 milhões. Despesas bancárias, eu comecei em 1,3%, por conta que foi alguma coisa de um trabalho antigo, que era uma taxa específica de algum banco, não me lembro bem qual era a justificativa, mas é realmente pensar em cima disso. Como eu estou vendendo diretamente para açougue quilos de carne, eu não preciso me preocupar com despesas variáveis ou com outras despesas variáveis e também não consegui pensar em outras despesas fixas para colocar aqui. Mas é importante tentar especificar o máximo possível da sua função de produção para você conseguir chegar melhor no resultado do que será na realidade quando você abrir, quais serão seus gastos, para você diminuir aquela quantidade de gastos imprevistos ou problemas da sua projeção. Tendo ajeitado tudo isso, nós chegamos nos resultados líquidos. Na planta P, nós temos uma taxa de retorno de 4,28%. Como nós supomos que a planta média ela é melhor em tudo, produtividade, preço, poder de barganha, o resultado da planta média tende a ser melhor do que da planta P, que no caso a planta média deu 9,89%, e a planta G 14,12%. Nesse caso, a proporção está boa, a P tem que dar ou o pior resultado ou o melhor resultado, dependendo se você está considerando que tem economias de escala ou tendo deseconomias de escala. Provavelmente, se a sua planta M der o melhor resultado, tem alguma coisa muito errada no trabalho. Só que agora que temos o resultado, precisamos pensar se esse resultado é factível. Então, para isso, nós precisamos da margem EBITDA da empresa líder.
Eu peguei pelo formulário da JBS quanto que foi a EBITDA dela nos últimos anos. E tirando a média desses valores, nos dá um EBITDA de 7,9%. Então, supondo que a nossa empresa é menor, é menos eficiente que a líder, a nossa EBITDA não pode dar nesse valor. Aqui em cima está a TIR, então não se preocupe que isso não é EBITDA, apesar de ser relacionado com ela. A EBITDA está na tabela de correção. Então, guardar esse valor aqui, 7,9%. Vamos na empresa P. Nos anos antes de operação, nosso resultado líquido deu negativo, pois não tínhamos receitas. Nos primeiros anos, o resultado foi ruim, negativo, pois não se espera que uma planta comece já tendo lucro, bons resultados, mas com o tempo esse resultado foi melhorando. Então, na tabela de correção aqui do lado, nós precisamos que o resultado líquido comece negativo e termine positivo, melhorando com o tempo. Foi o que aconteceu, foi de menos 7 para 6. Como na M a gente esperou que ela fosse melhor em tudo, sendo mais produtiva, o resultado tem que começar melhor e terminar melhor. Só que observe que aqui já terminou em 8,53, ou seja, nós estamos acima da margem EBITDA da líder. Essa aqui é a margem, essa linha resultado líquido sobre receita líquida é a margem EBITDA. Então, temos duas hipóteses. A primeira é que o trabalho está errado, que você subestimou algum gasto, ou superestimou a receita. A outra hipótese é que a sua planta já é maior do que a planta da líder do mercado, o que nesse caso também é pouco plausível. Provavelmente esse resultado foi por conta que consideramos que um bezerro nos dá 480 kg de carne. Então isso teria que ser revisto para chegar no resultado mais plausível. Se a planta média deu assim, a grande, o resultado dela tem que ser melhor ainda e provavelmente ela também está errada, por conta que o resultado está maior do que da líder. Mas a tendência dela está correta, que ela está aumentando com o tempo. Agora, para saber se dentro da planta se ela está correta, se ela está funcionando da maneira correta, o que tem que acontecer com o tempo? O nosso lucro bruto tem que aumentar e as nossas despesas têm que cair. Nosso lucro bruto está aumentando, indo de 24 para 33, principalmente pela redução dos gastos com mão de obra, que nós olhamos que a produtividade está crescendo bastante com o tempo, e do custo direto com matérias-primas, apesar de que a gente considerou que o custo da matéria-prima estava subindo 2% ao ano. Só que o nosso preço do produto estava subindo mais do que isso, pelo jeito. Então, a relação entre o preço do produto e o preço das matérias-primas que vai nos dizer para qual lado que isso vai caminhar. Então, por exemplo, se você está projetando que o preço do produto está em queda e o preço da matéria-prima é constante, o seu lucro bruto vai ter uma tendência de queda, mas vai ser explicada pelo preço da mercadoria. Então, o seu resultado tem que ser condizente com a sua projeção de preço. Nesse caso, como a gente projetou um preço crescente, o nosso lucro bruto tem que aumentar, todos esses gastos aqui, então, têm que diminuir com o tempo, as nossas despesas fixas têm que cair com o tempo também, que a produtividade da mão de obra indireta aumenta bastante, tanto que o gasto foi de 8%, foi de 8% para 5,57%, assim como os encargos. Publicidade você também espera que vai diminuir com o tempo em valores proporcionais, não precisa diminuir em valores brutos, pois você espera que a empresa vai ser cada vez mais eficiente com o tempo, que ela não vai realmente piorar sua produção com o tempo, você sempre espera uma melhora da produtividade. Os únicos gastos que realmente podem aumentar com o tempo são os relacionados a impostos nessa tabela. Todos os outros gastos têm que diminuir, menos ICMS, PIS e COFINS. Se algum gasto estiver aumentando, é sinal de que tem alguma coisa errada. Você projetou então que com o tempo você vai trabalhar pior do que você trabalha hoje. Mas por que esses gastos podem subir? Por conta que eles são sobre o valor adicionado. Então, se você está aumentando sua receita e o seu gasto com matéria-prima está diminuindo, então você está aumentando a sua margem do valor adicionado. Logo, você tem uma margem maior sobre qual vai incidir os impostos, então por isso eles vão subir com o tempo. Agora, vamos pensar fazendo uma comparação entre as três escalas pela tabela de correção. Eu vou copiar um ano aleatório, vou pegar o ano
13, que eu acho bom de usar, já está lá no fim do processo, para comparar. Como a gente tinha pensado em todo o trabalho, a planta grande é sempre a melhor, então nós esperamos que a planta pequena, que foi essa primeira coluna, tenha resultados piores do que a média, e a média tenha resultados piores do que a grande, pois estamos considerando economias de escala. Como pode observar, os resultados são sempre piores na pequena, os gastos dela são maiores em tudo, alguns são muito próximos, a única exceção é o ICMS, o PIS e o COFINS, que eles incidem diretamente sobre o valor adicionado. E como na grande a gente considerou que havia vantagens de barganha, que a gente consegue pagar menos no transporte, talvez até menos na matéria-prima, a gente acaba tendo uma margem maior para pagar imposto. Nessa comparação entre as três escalas dentro de uma cidade, elas entre si estão corretas, conta que a lógica é essa, de que ou você vai considerar economias de escala ou deseconomias de escala. Agora resta a gente fazer uma análise da evolução do resultado dessa nossa empresa. Então, vamos pegar os resultados da pequena, da média e da grande para todos os anos e fazer um gráfico para ver se a lógica do crescimento da empresa está fazendo sentido. Então, vou copiar esses valores. O comando para fazer essa cópia para só ir os números, não dar ref nem quebrar nada. Você primeiro dá o Ctrl V, aperta só o Ctrl, solta e aperta V de novo. Ele vai copiar só os valores. Vamos montar um gráfico. O que a gente espera? Que no início todas as plantas comecem mal, mas elas melhorem com o tempo. Porém, você não espera que elas vão melhorar exponencialmente para sempre, por conta que antes você estava aumentando sua UCI de 5 em 5%, passou a aumentar apenas de 1 em 1%. Então você espera, vamos ver se o gráfico deu certo. O que nós observamos nesse gráfico? Quando começou a produzir, as três tiveram prejuízo, mas com o tempo elas foram melhorando, porém a grande sempre foi a melhor e a pequena sempre foi a pior, por conta que estamos trabalhando sobre hipótese de economia de escala. Se estivéssemos trabalhando sobre deseconomia de escala, aí a pequena seria o melhor resultado possível, em valores relativos, talvez não em valores brutos, como estamos fazendo aqui no gráfico. Então, com isso, nós observamos que entre as cidades, entre as escalas, o resultado está fazendo sentido. Resta comparar entre cidades, mas isso eu não vou fazer aqui, porque eu teria que preencher 3 tabelas diferentes, cada uma para uma cidade, daria muito trabalho, mas vamos pensar o que tem que ter de diferença entre as cidades. Vamos supor que você resolva fazer um abatedouro em São Paulo. São Paulo, você espera que o custo com mão de obra seja maior do que em Goiás. Então, o gasto com mão de obra vai ser diferente nas cidades. Os encargos trabalhistas também serão. Você venderá para outros destinos, então seu ICMS será diferente. Você terá outros valores de transportes. Você também pode ser que tenha incentivos fiscais em uma cidade ou outra, então os tributos federais podem alterar. Despesas administrativas estão bastante relacionadas a coisas físicas, talvez. Então, provavelmente esse valor também vai mudar. Se depender da sorte, até a produtividade da mão de obra vai mudar, se for uma atividade muito específica. Então, com isso, sua quantidade de trabalhadores que você espera em uma região seja diferente da outra. Porém, dentro de cada cidade, a tabela tem que fazer sentido dentro de si. A grande tem que ser melhor, a pequena tem que ser pior, sob hipótese de economia de escala. E os resultados têm que fazer sentido ao longo do tempo. Você tem que ou melhorar com o tempo ou piorar de vez com o tempo, no caso que você tenha projetado um cenário de que o setor está em decadência e que não vale a pena você entrar nesse setor. Ainda há mais um ponto para se considerar.
Aqui nessa planta média nós encontramos um ATIR de 9,89%. Mas pode ser que quando você está fazendo o trabalho você não encontre TIR, pareça escrito num, mas isso pode ser por dois motivos diferentes. O primeiro é que você esquece que tem alguma coisa na parte de cima, nessa linha que está div 0, num, alguma coisa valor, qualquer linha de texto. Por exemplo, se você não considerar zerado o custo de transporte nos primeiros anos, aqui não vai zerar. Nessa parte de cima não vai zerar, então você não vai conseguir calcular esses dois valores, e com isso a fórmula da TIR você está calculando a taxa de retorno de uma célula com texto. Então não vai funcionar. Outro possível motivo seja que o setor que a sua planta dá um resultado tão negativo que o Excel nem consiga calcular a TIR. Isso acontece provavelmente em plantas pequenas, em lugares que têm uma mão de obra muito cara ou que é muito longe do mercado consumidor. Então, por isso, você tem que considerar bastante onde que você vai colocar a planta. Não é só você escolher uma cidade e falar, vou construir isso e vou vender para os maiores centros do Brasil e pronto. Se o resultado for muito negativo, isso é porque toda essa linha do resultado líquido está negativa. Se der pelo menos um valor positivo, é possível calcular a TIR, mas se der tudo negativo, aí já é impossível, não existe nenhum retorno possível no seu investimento e você nunca vai ganhar dinheiro suficiente para cobrir suas despesas. A TIR também pode dar negativa, mas uma coisa importante sobre ela é que os valores dela não são lineares. Não são lineares entre as escalas. Então, por exemplo, se na escala grande você der uma TIR de 7%, na escala média você der uma TIR de 2%, não necessariamente na escala pequena você vai dar uma TIR de menos 3%, que seria linear, de 5 em 5%. A TIR pode ser que na pequena dê menos 10%. Só que então você já tem que... Isso é uma questão mais de quando você tem tanto resultados positivos quanto negativos. Quando você tem apenas um dos lados, você tem menos chance de incorrer nesse problema. Então, com isso, seu objetivo é fazer as cidades, as 3 cidades, quando é o período normal, tirando esse período especial que vai ser apenas uma. E com isso dizer onde que é lucrativo colocar a sua planta e em qual escala que é possível de ser utilizado. Qual que é a melhor escala que vai dar os retornos. Outra coisa também, quando eu disse que o resultado líquido dessas plantas estava muito acima da líder, a melhor maneira de você descobrir onde que está o erro é pegar o formulário de referência da líder, ir nos demonstrativos do resultado e ver os gastos dela e dividir em relação à receita líquida. Você vai ver lá qual que é a categoria que ela tem maior gasto, comparar com a sua tabela para ver se tem algum problema. Com isso, eu acho que já está explicado como que preenche a tabela, como que olha a tabela de correção, para ver também se o gráfico está correto. A questão é que todos os valores que eu usei aqui são hipotéticos. Você tem que pegar os valores para o setor, eles têm que fazer sentido entre si e sentido dentro das cidades. Pois você não pode, por exemplo, considerar que sua mão de obra no Ceará possa vir a ser mais cara do que a mão de obra no Paraná. Com isso, eu acho que fecha a parte do Excel, pelo menos para uma das escalas. E eu acho que é isso.